Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, esse vídeo é a parte 2 do vídeo que a gente está tratando, aquele tema da CCB ao universalismo. Então, se você está aqui assistindo esse segundo vídeo e não assistiu o primeiro, eu acho que eu vou criar um card aqui, tipo um playlist. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, e então vai ter lá a sequência. Mas qualquer coisa você volta e assista o vídeo anterior, porque é muito importante para você entender do que a gente está tratando aqui. Então isso é muito importante. Então o vídeo de hoje é justamente uma continuação do vídeo anterior, em que a gente vai continuar analisando alguns textos bíblicos que o pessoal que defende o universalismo trouxe. Deixa eu só ajustar isso aqui. Tá bom. O pessoal que defende o universalismo trouxe para refutar o entendimento que a gente tem que crer em Cristo para ser salvo, e que o mundo inteiro está salvo depois que Cristo morreu na cruz. Então dali para frente não existe mais pecado e coisa e tal, que eu já citei no vídeo anterior. Só que antes eu preciso te lembrar de não se esquecer de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar o vídeo e deixar os comentários. Por quê? Porque o comentário é muito importante, porque eu pretendo depois disso, depois de terminar esse vídeo, talvez eu termine nesse ou mais um, aí depois que terminar isso, eu vou fazer uma live aí com esses comentários e tal, pra gente ver se tem mais alguma dúvida ou não, algum comentário que seja engraçado, qualquer coisa assim, a gente coloca lá na tela, tá bom? Outra coisa, lembrando também, na descrição aqui do vídeo nós temos os nossos canais, né, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Então você pode entrar lá, se acompanhar nossos estudos, deixar, debater com os irmãos, conversar com os irmãos, tem muita gente lá, e deixar sugestões também, que eu sempre pego alguma sugestão ou outra e faço vídeo aqui também, tá certo? Eu só não consigo atender todos porque é muito grande a demanda, mas se Deus quiser as coisas vão se ajustando aí, tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. Então, dando essa continuação em alguns textos bíblicos que foram trazidos, hoje eu vou trazer aqui eu separei aqui mais três, né? 2 ou 3, vamos ver. O primeiro que a gente vai falar aqui é Romanos 5. Deixa eu só pegar aqui e colocar, selecionar. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem aqui que eu acho que já está aparecendo aí para vocês. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Romanos no capítulo 5. Deixa eu ver aqui Romanos. Pronto, Romanos 5, tá aqui. O versículo que eles alegam, que mostra, que prova que Cristo morreu por todos os homens e portanto estão todos perdoados a partir dali, eu acho que é o 12 aqui, exatamente. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, eles usam isso para dizer o seguinte, tá vendo? Por um homem entrou o pecado no mundo. E então, portanto, quando Cristo morreu na cruz, Cristo tirou o pecado do mundo completamente. Não existe mais ninguém que esteja em pecado, inclusive nem o pecado existe. Só que, de novo, geralmente essas interpretações são muito pobres. Por quê? Ela não resiste a uma análise do próprio texto. Vamos voltar aqui no versículo 1 e olha que a gente não precisa nem digamos, entender Romanos todos para entender que essa aplicação desse texto é um absurdo. A gente pode vir no começo do capítulo e já mata completamente esse entendimento. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, então já começa aqui, ó. Olha a necessidade de você ter fé, tá certo? Então, sem fé, conforme está escrito, é impossível agradar a Deus. Impossível. Não existe possibilidade de você, sem fé, dizer que a pessoa foi salva. Não tem como. E é o que o universalismo defende. Que uma vez que Cristo morreu, beleza, tá tudo perdoado. Ó, tendo sido, pois, justificados, então a sua justificação, ela depende da fé.
E lembra, a fé é dom de Deus, igual a gente já citou em Efésios 2. Então, o que é justificação? É ser declarado justo perante o tribunal de Deus. Portanto, você foi livre da culpa do seu pecado. É isso que é justificar pela fé. Então, quer dizer, só que para você alcançar essa justificação, tem que ser pela fé. Temos paz com Deus. Você vê que a paz com Deus, que é justamente a nossa salvação, porque a nossa salvação, nós somos salvos do quê? Da ira de Deus. É o que está escrito nas Escrituras. Então a paz com Deus, ela só é alcançada depois de, mediante fé, você alcança a graça. E, portanto, você é justificado. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que executou toda essa obra. Então, a fé que está aqui é no Senhor Jesus. Aí, uma vez que nós temos fé no Senhor Jesus, somos justificados. E, sendo justificados, temos paz com Deus. Pelo qual também temos entrada, de novo aqui, Eu não sei se para vocês vai ficar ruim ou não, mas quando esse negócio cinza fica em cima aqui, eu vou ver se eu consigo mudar a cor desse negócio aqui. Quando esse negócio cinza fica em cima, fica difícil. Deixa eu ver assim se eu... pronto. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. De novo, olha lá escrito, a gente só consegue ter entrada na graça pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, tá aqui, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência a experiência e assim sucessivamente, até que ele chega no versículo 12, em que ele começa a explicar a origem, como que entrou o pecado no mundo. Aí ele fala que o pecado entrou por Adão e Cristo, morrendo na cruz, perdoou o pecado e nos deu entrada pela fé. Então, quer dizer, você vê que esses entendimentos aí distorcidos, eles não resistem. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, esses entendimentos distorcidos não resistem a 5 minutos. Deixa eu ver aqui. A gente está em 7 minutos, mas teve a apresentação. Mas não resiste a 5 minutos de exposição bíblica. Entendeu? Você vê que é completamente assim, um entendimento completamente distorcido das Escrituras. Então, aqui eu acho que eu consegui matar facilmente outro argumento desse pessoal, né? Então, a gente vai aqui para o próximo argumento, que é, deixa eu já colocar aqui, eu compartilho a tela com vocês, Colossenses 1. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir a Bíblia. Deixa eu voltar aqui, Colossenses, no capítulo 1. Deixa eu ver o verso que eles fazem aqui. O verso 20, tá aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu colocar aqui a tela de novo. Eu tô fazendo aqui tipo uma live, tá? Porque eu não tenho tempo de editar todos os vídeos, tá bom? Então vamos lá. Colossenses 1. E que, esse e que já é uma continuação da frase anterior. Mas ele pega só o versículo 20, né? Porque essa frase anterior termina com uma vírgula. E que, ou é com ponto, ali acho que é uma vírgula mesmo. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Bom, para você entender essa frase é só você continuar lendo. Esse que é o grande problema, porque você pega um versículo, tira ele do contexto e diz assim, tá vendo? Pelo sangue ele reconciliou todas as coisas. Não precisa você crer, não precisa de nada disso. Aí vamos continuar lendo. A vós também que noutro tempo éreis estranhos. Então, assim, esse reconciliou todas as coisas tem a ver, quer ver aqui? Deixa eu ver antes, tá aqui, na plenitude, aqui, éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más. Por que inimigos no entendimento? Porque não cria em Cristo, porque não entendia. O entendimento ainda estava endurecido. Só em Cristo que esse entendimento se abriu. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para
perante eles vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, vírgula. Se, na verdade, então vamos lá, o se aqui, se é um condicional, tá certo? Então se, quando você diz se, eu vou falar, por exemplo, eu vou te pagar se você fizer esse serviço. Então esse se é um condicional. Então qual é o condicional que eles colocam aqui, ó? Se, vírgula, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Por quê? Porque a salvação é pela graça, mediante fé. Então, se você não tiver fé, como é que você vai? Aqui, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Ou seja, essa fé é no quê? É no evangelho, que é o Cristo, né? Então, no final das contas, o evangelho é a história da redenção de Cristo. Então, teve desde o princípio da criação, a queda do homem, a redenção. Então, quando você acredita nesta redenção, é que você é salvo, o qual foi pregado a toda a criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, porque Paulo aqui defendia o seu apostolado, tá certo? Ministro da palavra de Deus. Então, assim, você vê que, de novo, esse versículo aqui, deixa eu voltar aqui, então esse versículo não dá base nenhuma para esse entendimento completamente deturpado, tá certo? E aí eu vou pegar aqui esse terceiro versículo aqui para a gente olhar também. E aí, você está assistindo esse segundo vídeo, eu acho que vai dar para eu fazer mais um vídeo sobre esse assunto, e ali nesse vídeo eu vou fazer um fechamento, então não percam também o próximo vídeo, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o anterior, assiste o anterior para você ter toda essa questão, para saber do que eu estou falando, né? Obviamente. E vamos lá. O último versículo aqui, que eles pegam Efésios 2,15, deixa eu pegar aqui Efésios 2,15. Deixa eu colocar aqui, Crônicas, Esther, cadê aqui? Aqui, Efésios. Efésios 2, no versículo 15, cadê? Não, aqui é Colossenses. Não achou aqui, peraí, só um minuto. Já lembrando aí, vão deixando o like, tá? E deixando os comentários aí também, né? Aproveita esse tempinho para isso. Deixa eu colocar aqui na tela novamente. Vamos lá. No vídeo anterior, inclusive, eu falei sobre Efésios, mas olha a frase que eles usam aqui fora do contexto. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que continha ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. Então, quando você começa a ler esse versículo, primeiro, você tem que ler o contexto. Então a gente começa aqui: vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui eu já expliquei no vídeo anterior que aqui mostra que Cristo nos criou para as boas obras e a gente tem acesso à graça, que é o que vai estar escrito aqui. Nós somos salvos. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então isso daqui já está morto, essa passagem. Então ele continua dizendo aqui. Aí ele entra aqui no seguinte. Ele estava explicando a derrubada da barreira de separação e que havia entre os dois povos. Por quê? Porque o povo judeu era o detentor de todas as coisas de Deus. Então nós não tínhamos acesso a essas coisas, só tivemos em Cristo Jesus. Vamos ler aqui, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Você está vendo o que ele está falando? Qual que é o assunto que ele está tratando aqui? Separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por quê? Porque todas essas coisas estavam em Israel. Só em Cristo que nós tivemos essa abertura. Mas agora em Cristo Jesus, por que em Cristo? Porque você tem que crer em Cristo. É porque é em Cristo que você alcança essas coisas.
vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasseis perto. Então, quando nós cremos no sacrifício, é isso aí, chegamos perto. E pelo sangue foram perdoadas as nossas ofensas, né? Porque ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, assim, na sua carne desfez a inimizade. Qual inimizade? Entre os dois povos, que é o que está escrito aqui, entendeu? Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Por quê? Porque o povo judeu é o que tinha a lei, entendeu? Ele derrubou essa parede de separação e fez paz, entendeu? Entre os dois. Você vê que a aplicação aqui não tem nada a ver com a salvação. A salvação é pela graça mediante a fé, que foi dita um pouco antes. Então, deixa eu voltar aqui. Então, conforme eu falei aqui, no vídeo anterior, inclusive, irmãos, vamos tomar cuidado com esses ventos de doutrina. Coisas assim, ideias que surgem da cabeça das pessoas, em que quando você submete elas à palavra de Deus, e você vai ver que eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, então eles não acreditam, eles não têm a Bíblia como texto sagrado, como os apóstolos tinham, inclusive. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre palavra de Deus, dando as escrituras como palavra de Deus. E as escrituras que ele se referenciava ali era o Velho Testamento, porque o Novo Testamento estava em produção, né? Então, quer dizer, você vê que é muito complicado quando você pega versículo fora do contexto e tenta dar ele a um sentido que ele não tem. Aí você pode ter essa confusão no entendimento, e isso daí trazer requisitos muito graves aí para a sua vida, né? Porque se você crê que simplesmente por ouvir falar em Jesus Cristo, e aí a partir de então você pode viver a vida do jeito que você quiser, sem mostrar arrependimento pelas suas obras más, é um problema muito grande, entendeu? Tá certo? Mas eu vou, não esqueçam esse daqui é o segundo vídeo, eu vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto, e eu pretendo fazer uma conclusão aí nesse vídeo, e vocês vão gostar bastante, então não se esqueçam de assistir o próximo vídeo, e para isso, se inscrevam no canal, porque aí e ativa os sininhos da notificação. Por quê? Porque aí quando o vídeo for postado, vocês vão saber que ele foi postado, tá bom? Então nos vemos num próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.